Lucas Romero está devendo. Os números falam por si. 2 desarmes em 5 jogos, média de 6 posses de bola perdidas por partida, 22% de aproveitamento em duelos no chão. Além disso, cometeu 4 erros que resultaram em finalizações contra o Cruzeiro. Será que ele ainda tem espaço como titular ou é hora de testar o Wallace? Começa por você, Caramujo. Eu acho que o Matheus Baú é um grande oportunista e está tentando derrubar o nosso perro Lucas Romero, tá? Porque, assim, acho que o Lucas Romero não tá bem, ele não se achou nessa temporada ainda. Acho que se for feita uma mudança ali, ainda mais jogando com esse trio de meio campo, para o Wallace substituir o Lucas Romero, ser um camisa 5, que não precise cobrir tanto laterais, né? Que é a principal dificuldade do Wallace. Se ele for um camisa 5 que fica mais postado à frente da defesa, deixando o Matheus Henrique cobrir de um lado, e aí pode ser o Christian ou o Eduardo fazendo a cobertura do outro, eu acho que isso pode ser mais interessante, sim. O Wallace tendo que correr demais, a gente já viu que dá problema. Ele é um jogador pesado, ele não tem essa facilidade para fazer cobertura de lateral, né? A gente viu a final da Sul-Americana, o desastre que foi a partida dele. Mas assim, eu acho que o Wallace hoje, ele poderia ser experimentado, porque o Lucas Romero não está jogando bem. Agora, essas estatísticas aí de recuperação de bola. Naturalmente, qualquer volante que jogar no Cruzeiro hoje, num jogo como o de ontem, ele vai ter poucos desarmes. Porque o Cruzeiro estava mais tempo com a posse de bola, não é um jogo que estava funcionando tanto ali para ser exigida a figura do camisa 5 na recuperação de bolas. O Cruzeiro não está com um time ajustado, e eu concordo muito com o que o Valu falou. A gente precisa estruturar tudo nesse time do Cruzeiro. Não tem sistema defensivo, as transições são mal feitas, a construção de jogo é problemática, e eu acho que até os momentos semig que a gente viu do Cruzeiro ontem, né, corta luz ali, é um início de uma tentativa de ter algum jogo coletivo mais estruturado, mas é uma coisa muito inicial, tanto que a gente via o jogador fazendo corta-luz para ninguém, a maioria das vezes, né, eu não me lembro de nenhum que tenha dado realmente certo. Então, assim, eu acho que já é um início de trabalho do Leonardo Jardim, vamos tentar fazer isso, essas movimentações. Eu vi que teve alguém que mandou uma mensagem aqui do Gabigol, muitas vezes fazendo a movimentação de facão para receber a bola, e essa bola não chegava nele. Então, assim, o Cruzeiro tem que trabalhar em todos os aspectos, tem que melhorar em tudo. E o Lucas Romero é um jogador que está um pouco abaixo, como vários outros estão abaixo, né? Não é só ele. Mas é um dos que poderíamos pensar aí, um banco de reservas às vezes não faz mal, até para aprimorar aspectos físicos, né? Porque o Lucas Romero é um jogador que, no auge dele, inclusive na temporada passada, ele é um cara que sobrava na parte física, ele corre muito. Essa temporada eu acho que ele está com um pouquinho de dificuldade nesse ponto. Valu, você é perrete ou não? Não, eu não me escondo disso, não. Tem uma camisa do centenário, inclusive, escrita T. Guimarães, e o número é 29, por causa do Romero. Mas vamos lá, eu só acho importante a gente considerar algumas questões. O Romero, ele não jogou bem contra o América, né? Ele entregou aquele gol, foi uma partida péssima dele, na verdade, péssima. Ele foi o pior jogador em campo para mim contra o América, de longe. Depois vem o jogo contra o Atlético Mineiro. Ele, até os 26 minutos, eu acho que ele não fazia uma partida para comprometer, e aí eu não vou fazer uma análise sem tirar o fato do Cruzeiro ter um jogador a menos. Eu acho que a partida tornou-se, depois dos 26 minutos, mais difícil para todo mundo. Tem gente até que, mas no lance que sai o gol do Atlético Mineiro, o Romero estava com a bola nos pés e tenta um lançamento, e acaba, eu com sinceridade, essa aí não vou colocar na conta dele. Ele tentou uma jogada que, se tivesse dado certo, talvez sairia o gol, não saiu, acabou o desdobramento, enfim, acho que aquele jogo está um pouco contaminada a análise a partir dos 26 minutos da primeira etapa. Jogo contra o Democrata, ele não participou. Ontem, ele está participando desse lance em que o Cruzeiro sofreu o gol, tá? Quando você fala do aspecto físico, ô Caramujo, eu acho que esse time, que era treinado pelo Diniz, arrebentou com vários jogadores fisicamente fora do tempo necessário. E o maior exemplo para mim é o Caio Jorge, tá? Porque, diga lá, Samuel. Não, eu só estou escutando e observando. Você se posicionou, eu pensei que você fosse falar, Samuel Venâncio. Então, eu vou seguir. Então, eu acho que arrebentou com alguns jogadores antes da hora do aspecto físico. Se o Romero tiver que ficar no banco de reservas, para o bem do time do Cruzeiro, claro que tem que ficar.
Eu só acho que, assim, o trabalho, ele efetivamente começou ontem, do Leonardo Jardim, tá? Então, pelo que eu vi ontem, apesar de estar falando aqui que o Romero falhou, sim, no lance do gol, não somente ele, para mim também tem uma cochilada do Lucas Silva, tá? Enfim, eu acho que eu não colocaria o Romero ainda no banco com o recorte de ontem, porque se for olhar, cara, e aí eu não consigo pegar e falar assim, mas contra o América ele foi péssimo, terrível, é verdade, mas aí é onde eu digo, não existe esse trabalho, não tem nada desse trabalho. E a minha régua, até para avaliar a galera que não está indo bem, ela vai ser um pouco generosa nesse sentido, tá? Por conta do não trabalho do Fernando Diniz. Então, vamos ver, eu colocaria novamente o Romero em campo neste domingo, a menos que a semana mostre outro tipo de situação para o Leonardo Jardim. Mas pelo jogo de ontem, eu ainda não vejo elementos suficientes para colocar o Lucas Romero no banco. Valu, mas você mesmo falou do jogo do América e do Atlético Mineiro. Falei, mas era um outro contexto, um trabalho novo está começando agora, e avaliar qualquer jogador pelo trabalho que passou, eu pelo menos não vou fazer. E acho que o Jardim tem que ter todo o direito. Se ele entende que é para colocar o Romero no banco e que assim pode melhorar o time, que se faça, porque eu estou 100% fechado com o Leonardo Jardim. Stefano Marchesini, Lucas Romero, e aí? Não acho que seja o momento de colocá-lo no banco, não. Essa eu vou na contramão do Caramujo e já estou vendo aqui da maioria do chat. Concordo, está sendo muito exposto, tá falhando muito, os números não são bons esse ano, mas, cara, a gente esquece muito fácil, né, que o cara foi simplesmente o jogador mais regular do Cruzeiro em toda a temporada do ano passado, de longe, o mais regular, teve que lidar com esse problema de sobrecarga e conseguiu em diversos momentos. Eu acho que é mais fácil você recuperar o Lucas Romero, ajudar o Lucas Romero, fazer um sistema defensivo com base naquilo que as características do Lucas Romero têm, do que sacar ele do time propriamente dito, porque eu não tenho ainda confiança no Wallace. É só porque eu também não tenho confiança no Wallace. Tá? O Wallace melhorou em relação ao ano passado, porque o nível estava baixo, não tinha como piorar, mas eu, sinceramente, eu acho que é mais fácil recuperar o Lucas Romero. Em diversos momentos do ano passado ele esteve sobrecarregado, esteve que fazer marcação e cobrir as duas laterais, inclusive, porque em diversos momentos do ano passado o Cruzeiro subia com os dois laterais ao mesmo tempo, e ano passado ele foi bem. Ano passado ele foi um dos destaques, foi um dos caras que mais contribuiu para o Cruzeiro num momento difícil, inclusive. Muitos jogos em que o Cruzeiro não ganhou, mas também não perdeu, passaram pelo Romero. Eu acho que está muito fácil recuperar ele. É um cara que tem muita entrega, tem muita disposição, um cara que sabe desarmar, sabe roubar bola. Esses números não condizem com o que é ele e a carreira dele, o que ele já mostrou. Então eu acho que o Leonardo Jardim, ele vai... Eu tenho uma tendência de acreditar que é mais fácil o Leonardo Jardim colocar um segundo volante com poder um pouco de marcação, que ajude a recomposição, que ajude a fechar espaço para não sobrecarregar o Romero, do que prontamente sacar o Romero e deixar outro ali na posição também ser sobrecarregado. Porque se sobrecarregar o Wallace tem outras características, tem até mais impulsão, é mais alto, consegue trombar mais, ganhar mais na parte física, mas o Romero tem qualidade sim. Eu acho que não é o momento dele para o banco ainda não. Rafa. O Romero caiu, né? O time, muitos aí caíram, a gente já falar de vários, eu falei do William até aqui na primeira rodada de comentários, né? Então, muita gente aí caiu. Matheus andou ficando devendo, melhorou nesse último jogo, mas andou ficando devendo. Matheus ficou devendo. Então, o Romero entrou nessa média de queda aí do time do Cruzeiro. A grande questão é o que o Popó falou, nós vimos o suficiente do Wallace para pedir uma substituição. O Wallace é o Cássio no meio, gente. Ele tá pesado, ele tem dificuldade de correr, para fazer um giro. Então, assim, eu acho que a gente não viu ainda o suficiente. O potencial do Wallace, todo mundo sabe. Quando ele veio, tudo tal, todo mundo falou. Ano passado foi péssimo, não conseguiu. Esse ano apresenta, das oportunidades que teve, um pouco melhor em relação ao ano passado, né? Mas acho que a gente ainda não viu o suficiente para pedir uma substituição ali do Lucas Romero, né? Que, embora seja um jogador que está errando, mas
Ninguém fala que o Romero tá de sacanagem, que o Romero tá fazendo corpo mole. Então é um cara que tá ali tentando entregar e caiu de rendimento igual todo mundo caiu. Agora, o possível substituto, a gente viu o suficiente para pedir? Gente, aqui, eu discordo de vocês tudo. Sabe, o Popó falou um negócio interessante, o Romero está exposto, gente. Não é uma crítica ao Matheus Henrique, que é um dos nossos melhores jogadores, mas enquanto ele for two box, aí nós vamos ter que repensar uma forma de ter o box. E não vai ser ele que vai fazer o box. Mas se for jogar com os dois? Gente. Mas isso O Matheus Henrique faz o two box. Ele faz muito bem ali, a meia ali para frente. O box não tá rolando, velho. Tanto é que tá ficando exposto. Aí, o que acontece? Sobrecarrega o Romero. Aí fala, o Romero tá mal, mas ele tem que correr pro Matheus Pereira, ele tem que correr pro Matheus Henrique, ele tem que correr para todo mundo. Como é que ele vai marcar, velho? Os laterais também, muitas vezes. Os laterais, como é que ele vai... Gente, ontem o Kaique falou um negócio, eu tô interrompendo você, Rafa, pra vocês verem como é que o sistema defensivo do Cruzeiro tá zoado. O Kaique ontem na coletiva, Samuca, você reparou um negócio que ele falou assim? Não, porque o Jardim pediu para quando um lateral subir, o outro ficar. Eu falei, gente, eu acho que eu não conheço mais porra nenhuma de futebol, desculpa. Eu não acho que eu não conheço mais nada de futebol. Porque isso é regra básica. Um lateral sobe, o outro fecha. Não, mas o que ele falou que o Diniz... Não, mas ele falou que o Diniz pediu para os dois subirem ao mesmo tempo. Pois é, velho. Aí olha para você ver como é que tá zoado esse sistema defensivo do Cruzeiro. Não adianta, pode pôr o Romero, pode pôr o Wallace, pode trazer outro volante, ficar sozinho, tendo que correr para dois volantes, para meio de campo. Não vai dar, gente. Não vai dar conta. Vai queimar todo volante que entrar. Mas a ideia de colocar o Eduardo ali no meio também, acho que tem um pouco a ver com isso aí, gente, para deixar porque aí você passa a ter dois box-to-box e um contenção. Porque tem o volante de contenção. O volante de contenção é o Lucas Romero, né? Você passa a ter mais dois ali que podem fazer isso, inclusive poderiam alternar, né? Não, então, justamente, cara, de novo, quem quiser, se continuar zoado o sistema defensivo igual tá, é complexo. Você imagina, gente, o Kaique falou que os dois laterais subiam, e isso aí tava normal. Eu não sei lá onde é que o Diniz pensa de futebol para esse tipo de coisa, cara. Não existe. Só um ponto, assim, porque a gente acostumou muito, né? Eu não vou nem falar da sua geração, porque você é de todas as gerações, mas a gente acostumou aí no futebol brasileiro a essa coisa de realmente, né? Da mais década de 90 ali era isso. Até porque a gente não jogava mais com pontas, né? A gente estava jogando ali com dois volantes, dois meias. Então, um lateral subia, o outro fechava, né? Você ficava ali com três na defesa e um ou dois volantes ali para ajudar ali na contenção de um contra-ataque e tudo mais. O que o Diniz propõe de futebol é realmente esse negócio de subir os dois laterais e aí quem tem que ficar ali é um volante, né? Que no caso seria o Romero. E então, por que a gente fala do Diniz? O que é falar dele em todos os trabalhos? Não tem sistema defensivo. O Cruzeiro não tem sistema defensivo. Não existe. Não existe isso, o Caramujo. Não existe. Não, mas aí também o Jardim não vai conseguir corrigir, assim como a gente estava falando de outras coisas, ele não vai conseguir corrigir imediatamente, ué. Então, Samu, que ele pediu, o Kaique fala, o Jardim pediu para quando um lateral subisse, o outro fechar na linha de três ali, entendeu? Olha para você ver. E aí como é que você fala? Olha o tanto que tá zoado o negócio, cara. Aí eu acho assim, o Romero tá devendo? Tá, mas eu acho que ele tá devendo muito pelo fato desse sistema defensivo do Cruzeiro tá uma nhanha, tá uma teta. Você vê, aí os lateral sobem. Você põe um ponto ali nas costas, você fica tirando o Fabrício Bruno toda hora da área. O cara dá um tapa no meio, ninguém dá. O Lucas Romero põe os braços para trás, Lucas Silva tá lento, gol. Você pode ver, a tônica dos jogos. Mas o Lucas Silva entrou ali, mas vamos falar a verdade, o Lucas Silva não marca. Já tem tanto tempo. Já deve ter mais ou menos 10 anos, né? Que não, desde o Grêmio. Eu falava isso, valor de testemunho, eu falava isso desde o Grêmio. O Lucas Silva não tem condição de marcar há muito tempo. Ele pode jogar com um meia central ali, mas para marcar, tem muito tempo, gente. Mas me permita falar que se eu fosse vocês, eu acalmaria os devidos corações. Eu acho que o Leonardo Jardim está gostando do Lucas Silva para ser o cara para jogar na função que o Matheus Henrique jogou ontem, tá? Que é ali com... Foi o jogo, Valu. Como é que tá gostando, velho? Não, é porque, vamos pegar... Eu tô pegando de parâmetro o tanto que o Diniz utilizou ele, Samuca. Só isso. Ele já teve chance muito rápido, assim, com o Jardim. Ele foi titular naquele jogo que poupou os jogadores, aí não tinha como, ele tinha que ser titular mesmo.
E ontem, quando eles traz o Matheus Henrique para jogar um pouco mais de volante mesmo, o cara que ele escolhe é o Lucas Silva. Então eu acho que a gente pode ver, Samuca, a gente pode ver o Lucas Silva... Você vai achar errado. Não tem problema. Eu não quero ter razão, eu quero ver o Cruzeiro jogar bem, sempre. Eu troco qualquer razão pelo Cruzeiro jogar bem, independente de quem entre. Mas eu tenho a impressão, fiquei com essa impressão, porque foi rapidamente utilizado pelo Leonardo Jardim. E ele comeu um banco assim com o Diniz anos a fio. Mas à toa também não foi, né, Valdo? Tá certo que o Diniz é muito ruim, mas assim, o Lucas Silva tá com uma dificuldade imensa, cara. Não. A dificuldade que ele tá de dominar a bola ali, tá muito grande. De marcar eu nem vou falar, porque eu falando que ele não marca, o jeito tem razão, tem uns 10 anos que ele não marca, mas assim, a dificuldade dele ali com da intimidade tá difícil. Também não foi. Mas aqui, o Lucas Silva não. Grau Genu, mas o Wallace também até hoje não mostrou nada também. Nós temos um Cássio no meio de campo, ele tem dificuldade de locomoção, você vê que ele começa a correr até ele conseguir arrancar, ele põe primeira e segunda nunca mais, né? Então assim, é outro jogador também que veio, não justificou absolutamente nada, e aí o pessoal, Romero, lembre-se, é Lucas Silva ou Wallace. Eu acho que eu prefiro que o Cruzeiro acerte esse sistema defensivo, Romero vai ter mais segurança, vai ter mais gente para ajudar ele na marcação, né? Aí eu acredito que as coisas vão melhorar. Eu acho que Por que é Lucas Silva ou Wallace? Tem outras opções, ué. O Christian. Tem Rodriguinho. Tem Peralta. Não, Peralta não é opção. Eu tenho. Sim, ele tá no elenco, gente. Ele foi mandado embora? Ele foi mandado embora? A menos que você tenha cortado ele. Mandaram ele embora? Entenderam o que eu quis falar? Não, ele é opção. Inclusive, estava no banco. Vocês entenderam. O cara é uma promessa do futebol paraguai, gente. Ih, meu Deus do céu. Aqui. Mas você tá tentando ajudar ou atrapalhar ele, Rafa? De lá tentar. É fã ou rei? Só um ponto aí, que assim, não adianta nada a gente ficar aqui trocando um volante ou culpando o segundo volante sem bater na tecla. É sistema defensivo. Todo mundo tem que marcar. O Matheus Pereira tem que marcar, o Gabigol tem que marcar, o Dudu tem que marcar. Por exemplo, na jogada de ontem, o lance do gol, quem poderia ter dado uma mãozinha ali e ajudado a fechar aquela linha que tinha um jogador livre? O ponto esquerda. Na ocasião era o Bolassi que estava ali. Ele poderia ter voltado ali também para ajudar, né? Não voltou, não é a característica dele, a gente sabe disso. Mas todo mundo tem que se ajudar, ainda mais nesse momento de dificuldade. A gente não está ganhando de ninguém. Vamos todo mundo dar um sanguinho a mais, sabe? Fazer um pouquinho além. Porque ontem eu acho que assim, o jogo estava muito na mão do Cruzeiro, a gente perdeu as chances e foi um detalhe muito bobo que nos tirou essa vitória. Então, para o próximo sábado aí, a gente precisa ter um pouco mais, né? Daquilo que o Diniz falou de solidariedade e a gente nunca viu, eu espero que a gente veja isso. Um time do Cruzeiro que realmente seja mais competitivo ali, que os jogadores façam um pouquinho além, sabe? Não faça só, vou fazer a minha obrigação aqui, ali é com o outro. Não, ajuda. Vamos ter essa coisa de ajudar um ao outro aí, porque se ganhar, ganha todo mundo, como dizem os jogadores de futebol. Eu também tô nessa aí. Eu tô convencido de que é mais o sistema, e o Leonardo Jardim vai ter que recuperar muita gente, né? Muita gente. A gente falou várias vezes sobre isso, né? A questão do Fernando Diniz, que ele tem, na história dele, potencializar jogadores, né? Mas aqui no Cruzeiro, nada do Fernando Diniz aconteceu aqui no Cruzeiro, né? Talvez ali o Lucas Romero é quem tenha entendido um pouco mais o estilo dele, e agora tá mal junto com vários atletas, mas eu acho que a gente tem que saber o seguinte, porque do jeito que tá aí, a gente quer, pelo menos pelo que eu senti aí, o termômetro das redes sociais, que é o Romero roubando bola de todo mundo ali no meio campo, estando em todo lugar ao mesmo tempo, né? E a gente não vai ter isso com o Wallace, não, vai ter menos ainda. O Wallace é jogador de posição, né? Então, claro que quando tiver um duelo no mano a mano ali, ele com o cara próximo, esse cara dificilmente vai ganhar do Wallace, né? Que é um trator. Então, a gente tem que saber medir as expectativas. O que você pretende trocando o Lucas Romero pelo Wallace? São características
em alguns pontos bem diferentes. Então, não dá para a gente esperar isso. Eu acho que o Leonardo Jardim precisa corrigir esse meio campo. Eu gostei da ideia dos 3 ali no meio, com o Matheus para a direita e meio, Dudu e o Gabigol, porque o que eu penso, aí já vamos para a segunda parte aí ou para outro tema da pauta, antes do Caramujo, inclusive, o que eu penso a gente precisa arrumar esse sistema defensivo, porque lá na frente vai ter gente para... A gente não está dando sorte em alguns momentos, né? Mas ontem criou para fazer mais de um gol tranquilamente, né? Em outros jogos criou, até no clássico que perdeu para o Atlético, já tinha criado para fazer aquela chance com o Gabigol, né? Que ele perdeu. Então, se a gente tiver uma defesa consistente, confiável, para parar de tomar gol todo jogo, né? 8 jogos seguidos levando gol no Campeonato Mineiro, gente, isso aí é ponto de atenção máxima. Concordo quando o Leonardo Jardim fala que tem que ver como você está levando esses gols, né? O América, 1 chute, gol. Democrata, 2, mas em outros jogos, um monte de chance todo mundo teve, desperdiçou e, além disso, fez o gol. Então, se arrumar ali atrás e dar liberdade para Matheus Henrique, Matheus Pereira, Dudu, Gabigol, às vezes vai chegar um lateral ou outro, né? Acho que o Cruzeiro tem gente para decidir os jogos e para vencer.